Quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17. Tema da palavra que o Senhor nos dera, que o Senhor nos deu nessa noite para ministrar essa mensagem. Já faz uns dias que o Senhor tenha derramado a sua graça e tem incomodado minha alma. E Deus vai nos ajudar a ministrar nessa noite. Apocalipse 17 é o último livro da Bíblia para os novos convertidos. O verso 14. Amém? Diz o texto sagrado: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão com eles, vencerão os que estão com ele. E o tema da mensagem é a parte B desse verso. Vencerão os que estão com eles, chamados, eleitos e fiéis. Vira para o seu irmão aí e diga assim: chamados, eleitos e fiéis. Mais forte para ele ficar surdo. Diga, grita no ouvido dele: chamados. O tema da palavra é as três peneiras de Deus. As três peneiras de Deus é o tema da mensagem desta noite. Quero que você coloque a mão no seu coração, me ajude aí e peça a Deus para falar com você. Espírito Santo, oramos nessa hora em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor tire do nosso coração todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, toda arrogância, tudo aquilo que impede o Senhor agir. Pai, que a glória seja tua, a honra seja tua, o teu nome seja exaltado nesta noite. Arranca, Senhor, todo impedimento, e que o Senhor venha falar conosco não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para sermos abençoados e edificados na tua palavra. Faz com que a tua Shekinah, que a tua glória, se faça, Deus, derramar sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas, nossos corações, de tal maneira que possamos sair desta noite embriagados com a tua presença, para a honra do teu nome é o que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai, amados. As três peneiras de Deus. Antes de falar sobre peneira, vamos falar sobre massa. Não sei se aqui tem algum pedreiro. Eu já trabalhei de ajudante de pedreiro. E uma boa massa, ela precisa de três coisas básicas: areia, aliás, quatro coisas básicas: areia, cimento, água, agrofilito. Na minha época, que eu não sou de ontem, né? Já faz um tempo. Argila. Para que argila ou para que agrofilito? Para dar liga à massa. Existe massa para todo tipo. Massa para que se faz para um concreto, não precisa ser coada a areia, pode ser uma areia grossa. Existe a massa para o reboco e existe a massa para o acabamento. Eu disse e vou repetir: as três peneiras de Deus. Eu não sei de qual você está, mas todos nós temos que passar por essas três peneiras. É uma palavra que o Senhor me revelou dentro desse tema bíblico. O que Deus precisa, na verdade, e Deus é um exímio construtor de vaso, o que Deus precisa, na verdade, é da matéria-prima chamado eu e você. Deus já nos construíra quando fez o homem lá na história do começo, no Éden. Ao longo do tempo, o homem foi se perdendo. E Deus nos ensina que Ele é aquele que pode pegar o vaso, quebrar quantas vezes necessário for para fazer um vaso novo.
eu quero que você entenda que Deus tem um propósito na sua vida e te trouxe nessa noite para fazer, não mudar sua história nesta apenas noite de culto, mas nos conscientizar de que muitas vezes não somos abençoados porque não entendemos esses propósitos que o Senhor nos chamou para Ele. A primeira peneira, a peneira grossa, a peneira com o nome chamados. O texto que lemos em Apocalipse 14 diz que chamados, eleitos e fiéis. A primeira grossa, ou seja, a peneira grossa, a peneira de nome, chamados. A Bíblia diz que todos foram chamados para a salvação. Todos. Eu já vi tanta gente dizer, bater no peito e dizer assim: ei, eu sou um chamado de Deus. Amém, você está no meio da multidão. Você só é um dos bilhões. Não é só nós que estamos nessa noite cultuando o Senhor que fomos chamados. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, toda a humanidade é colocado no vale da decisão. Jesus diz em Mateus 11, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. A humanidade é chamada para ser salva. A humanidade é chamada ao arrependimento. Aleluia. E você que está aqui nessa noite, você está aqui porque você ouviu o chamado do Senhor. Você está aqui porque você foi chamado para ser salvo e aceitou esse convite do Senhor Jesus. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus aí. Chamado ao arrependimento. Segundo, chamado para ser testemunha. Atos capítulo 1, verso 8. Ser-me-eis testemunhas. Não adianta, irmãos, a gente vir aqui cantar bonito, pregar bonito, sem gerar frutos. E o fruto, queridos, só se conhece através do testemunho. Você pode chegar para mim e dizer: pastor, vai lá na minha casa que eu tenho um pé de goiaba no quintal. Se eu chegar lá e olhar um pé de goiaba cheio de folhas e não fruto, não vai me agradar os olhos. Jesus contou na parábola sobre a figueira estéril. Ele disse que maldito fosse aquela figueira. Você pode ser aparentemente um grande homem, uma grande mulher, dentro e fora da casa de Deus, mas se você não gerar fruto, querido, lamento dizer, você para nada presta, assim como eu. Só nos reserva o fogo para ser queimado. Não é palavra minha, é a palavra de Deus que diz isso. O que precisamos entender, que Cristo morreu na cruz do Calvário não para encher a igreja de gente. Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você gerasse outros para Ele. Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você desse testemunho de que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que pode fazer toda a diferença. Quem está entendendo aí, levanta a mão para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você foi chamado para algo específico que está guardado em sete segredos lá no céu. Você não foi chamado apenas para viver uma vida social confortável ou não. Você foi chamado para fazer diferença. E a diferença se faz através dos frutos que eu e você podemos dar para o Senhor. A diferença faz quando eu e você brilhamos nas trevas. A diferença faz quando eu e você estamos alicerçados na palavra do Senhor. Se você está entendendo, então abre o teu coração e deixa o Senhor te agarrar nesta noite.
Diga para Deus nessa noite: faça a diferença na minha vida, Senhor. Faça a diferença na minha vida, Senhor. Peneira chamada, essa peneira grossa. Somos chamados para ser salvos. A humanidade é. Somos chamados para ser testemunhas. E em 1 Pedro capítulo 2, verso 21, o apóstolo Pedro diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, chamado ao ministério, a salvação, ser testemunha, e ao ministério. Quantas pessoas Deus tem chamado para exercer uma função na casa e no reino de Deus, e se acovarda, ou quando não, pega e deixa pelo meio do caminho, ou faz relaxadamente. Tais coisas o Senhor abomina. Eu não tenho que estar na igreja porque o pastor me incumbiu de estar. Eu tenho que estar na igreja porque Deus me faz amar a sua obra e querer honrá-lo. Eu tenho que estar na casa de Deus, não porque o pastor me colocou no púlpito. Se ele me colocasse como porteiro, eu estaria feliz porque estou servindo a causa do meu mestre. Eu tenho que estar na casa de Deus, não porque as coisas vão bem, não é porque o meu grupo está me perseguindo. Eu estou na casa de Deus porque eu estou fazendo uma causa grande, como diz Neemias, e não posso descer, não posso parar. Eu tenho que estar aqui não porque não sou mimado. Mesmo que eu esteja sendo apedrejado, eu vou estar na casa de Deus, adorando, servindo o Senhor em espírito e em verdade. Não é fácil passar por essa peneira. É muito bom a gente dizer assim: vem que amanhã vai ter uma grande festa, Deus vai repartir bênçãos sem medidas na igreja. Todo mundo vem, porque é campanha de receber bênção. Mas na hora de dar testemunho, honrar e fazer a obra de Deus como Ele ordena em sua palavra, nos aquietamos, nos acovardamos, pensamos nos nossos afazeres, no dia a dia, na correria, pensamos no nosso emprego, pensamos na nossa casa, na nossa família, pensamos em tanta coisa. É por isso que Deus tem a peneira. Quem está entendendo aí, diga amém. A peneira grossa. Pastor, eu já passei por essa peneira, porque estou sendo fiel e quero chegar até o fim. Aleluia. Tu vai passar uma outra peneira. A segunda peneira é a peneira eleitos. A Bíblia diz que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo. Jesus diz assim: bem-aventurado, porque Deus os elegeu desde a fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus tinha os seus eleitos. E não estou pregando predestinação para alguns teólogos metidos aí de plantão. Mas Deus escolheu. Está lá no cartório do céu o meu e o teu nome, se você acredita. Deus elegeu a mim e a você. Antes que esse bairro aqui, que essa cidade existisse, eu já estava, você já estava. Eu estou falando para quem tem fé como eu. Já estávamos escritos e eleitos por Deus. Eleitos dentro da fundação do mundo. Não é fácil, porque primeiro você tem que ser chamados. E quem elege não é o pastor, não é um ministério, a placa da sua igreja. Quem te elege não é o homem. Quem te elegeu foi Deus, para uma causa específica, para que você o honrasse, para que você o adorasse, porque a Bíblia diz que o homem foi feito para o louvor da sua glória. Deus não te chamou para ser apenas um número, para fazer um número somado de quantos bilhões de seres humanos existem na terra.
Não, para Deus faz toda a diferença E Deus não olha o número, Deus olha o indivíduo. A segunda peneira, eleitos por Deus, desde a fundação do mundo, por Cristo. Ele diz: eu vos escolhi para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Querido, se você não está dando fruto, se você enche o seu coração dia após dia com coisas dessa terra e esquece de buscar as lá de cima, se você só se alegra quando alguém aqui bate nas suas costas e lhe faz uma meia dúzia de palavras de elogios, você só se alegra quando as coisas vão bem, não tem conta para pagar, que isso é difícil no Brasil, mas você não se alegra na presença do teu Deus, você não se alegra ao sair com o sol quente como está esses dias, para ir visitar alguém que você sabe que precisa de uma palavra, se você não se alegra quando você sabe que tem alguém morrendo ao seu lado e você, em vez de dizer assim, o meu Jesus tem jeito para a tua história, pelo contrário, você diz, é assim com todo mundo, você é só mais um. Ei, você não está produzindo fruto. Ontem eu ministrei e eu disse assim, foi coisa que surgiu, então vou repetir hoje. Tem algumas igrejas que fazem, eu não sou contra. Eu só estou trazendo à tona a verdade que eu creio. Nós estamos em dezembro, chegando no final de mais um ano. E aí tem aquelas igrejas que fazem uma carta do projeto de Deus para o ano 2013. Aconselha os membros, as pessoas a fazer projeto para o ano seguinte. Eu faço uma pergunta, isso me aconteceu ontem, uma revelação aqui na minha alma, eu vou traduzi-la aqui também. Será que essas pessoas que estão fazendo uma carta de todo tamanho, colocando como diz na linguagem militar, aí, uma capivara para Deus, uma lista de todo tamanho, Deus, eu quero isso, o ano que vem eu quero conquistar minha casa, eu quero conquistar meu carro, eu quero conquistar não sei o que, eu quero conquistar isso, quero conquistar, e vai fazendo uma lista para Deus. Será que dá para voltar um pouquinho a fita e perguntar assim, a gente perguntando, seres humanos, perguntando a nós mesmos, já que você quer que Deus te abençoe no ano 2013 seguinte, nós estamos fechando o ano, o que você fez em 2012 para Deus? Será que dá para mim ir lá no banco tirar dinheiro se eu não depositei nada, não tem crédito? Será que eu posso pedir a Deus para fazer alguma coisa, quando na verdade nada eu faço para Ele? Será que dá para buscar pagamento na empresa quando lá não sou fichado, ou se sou fichado sou um ausente? Ei, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, verso 7, tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Aí se você não plantou nada, nada vai ceifar. Se você não plantou em fé, não queira milagre, porque não vai acontecer. Só tem milagre quem plantou em fé. Quem tem plantado em fé, em oração e lágrima, levanta a mão só para mim saber se tem aí, ao menos meia dúzia aqui, pode levantar a mão e dizer, ei Jesus, eu estou aqui nesta noite. Se você está plantando em fé, então recebe essa palavra profética. Deus vai fazer a diferença na sua vida nessa noite. Esse é o segredo. Você não é só chamado, você tem esforçado para ser e honrar a eleição que Deus te fez. Eleição é o mesmo que ser escolhido. Passamos um ano de política, e alguns ganharam, tiveram seus cargos confirmados, outros pela primeira vez, mas precisou ter votos e ser eleitos. E eu vou dizer uma coisa profética que sinto isso na minha alma ardendo. Lá no céu, os anjos, serafim, querubins e toda criatura,
já te elegeu como um privilégio, com privilégio de cidadão do céu, já te elegeu. E eu tenho pessoas aqui que para muitos, eles são xodó de Deus. Deus olha para ele e diz assim: ei, aquela ali tem um negócio com Deus, é algo especial. Ei, pode ser que você não está entendendo, mas muitas vezes quando você chora e geme e não sabe quando é, mas desce sua graça, desce sua unção, desce sua alegria que você não espera, é porque lá de cima alguém bradou, lá no céu alguém bradou. Deus disse: é esta que faz a diferença para a minha presença. É por isso que muitas vezes você não entende. Chega uma semana e você diz: eu não vou vencer, e aí você vence. O inimigo arma cilada, prepara laço e você passa por cima deles. É porque lá em cima tem uma torcida grande, dizendo: ela vai vencer, ele vai vencer, ela vai vencer, ele vai vencer, ela vai vencer, ele vai vencer. O inferno está dizendo: perdeu, mas o céu está dizendo: venceu, perdeu, venceu, perdeu, venceu. Ei, eu vou dizer uma coisa: lá em cima a vitória é maior. Ele pode, ele faz, ele tem e ele é. Se você está recebendo, receba aí. Levanta a mão para adorar, diga: eu tomo posse. Eu quero a igreja com a mão levantada daqueles que crê. Levanta bem alto para adorar e diga: eu posso. Ele, o derrotado, o inimigo, ele vai sempre dizer que você não pode. Ele vai sempre dizer que você já perdeu. Ele vai sempre dizer que você não consegue. Ele vai sempre dizer que a sua história é fracasso. Mas eu tenho aqui comigo alguém que sempre diz: tu pode, tu é, tu vai, tu consegue, tu tem. Porque quando ele olha para você como um vaso de barro, ele vê em você uma arma poderosa para que nesse vaso de barro se manifeste o poder sobrenatural daquele que é, que pode, que tem, que faz, que é. Ele é, e operando ele ninguém pode pedir. Deus não faz coisa fácil. Não. Deus não cura uma dor de cabeça que você pode curar com um comprimido. Não. O meu Deus não perde tempo com coisas pequenas. Se tem pessoas com coisa pequena aí, eu vou dizer: pode procurar um médico na segunda-feira, toma um remédio ali na farmácia que vai me resolver. Se tem alguma pessoa com uma coisinha pequena, procura um bom advogado que ele resolve. Mas se tem pessoas com causa na justiça impossível, que a sua vida está travada, que a enfermidade, os médicos não estão dando conta nela. Se você está com um problema que aos olhos do homem e da sociedade e dos especialistas da terra não está sendo solucionado, eu vou dizer a alguém: ei, aí começa Deus a agir. Porque o meu Deus gosta de fazer o impossível. Aquilo que você acha que não pode, aí ele regaça as mangas das suas vestes eternas e diz: a partir de agora é comigo. Porque quando fica difícil, Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar. Por que, pastor, Deus faz assim? Para que você, depois de passar por essa prova, você vai dar glória ao nome dele e dizer: é ele, é ele, é ele, é a mão dele. Levanta a mão e adore a esse Deus poderoso. Eu sinto a unção sobrenatural do Eterno aqui nesta noite. A Shekinah de Jesus está aqui. A Shekinah de Jeová está aqui. Ele é, ele pode, ele é, ele pode. Eleitos. Atos capítulo 13, verso 2, diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamados.
Quando eu disse no princípio, não é o pastor, não é o ministério. Eu conheço pessoas que dizem, o pastor não me coloca para fazer nada. Faça sem o pastor te colocar. Porque o pastor não precisa me mandar ganhar alma. Eu não preciso de pastor para me ensinar a ganhar alma. Eu não preciso de pastor para dar fruto. Se você começar a andar com Deus, as pessoas lá fora vão começar a vir a você e dizer assim, ora por mim, me dá uma palavra, fala de mim, eu sei que você é crente, fala para mim aqui alguma coisa de Deus. As pessoas vão começar a ver Deus em você e vai começar a sentir sede de Deus, porque você vai transmitir Deus. Se você andar com Deus, eles vão sentir o cheiro da rosa de Sarô em você. Se você andar com Deus, você vai sentir, começar a irradiar o brilho do sol da justiça em você. Se você andar com Deus, você faz uma oração simples com 3 palavras e a cura virá. Porque haverá unção. E você vai falar, Deus, o céu já vai rasgar. Quando diz cura, Deus já diz, está feito. Porque quem é profeta, quem tem Deus, tem o Espírito de Deus em sua vida, a cura, o milagre, a unção está nele e nela. Então se você tem andado na presença de Deus, recebe essa palavra e diga, eu posso, porque Deus está em mim e maior do que eu, e Deus não tem ninguém. Sem Deus eu sou pó e cinza, mas com Ele eu posso saltar muralhas. Sem Deus eu não vou a lugar nenhum, mas com Deus eu já sou vencedor. Hoje eu estava orando à tarde para o culto, e eu dizia, Deus, a glória é tua. Porque quando eu passei pelo meu vale, está ali o meu material, deserto e vale na vida do cristão. Não canso de dizer isso, porque enquanto eu viver eu vou dar testemunho disso. Deus permitiu que todos, e vai aí entre aspas para você, que às vezes está numa luta, está sendo perseguido por alguém, que você gostaria que te amasse, mas a pessoa está te odiando. Alguém que você gostaria de ouvir uma palavra de conforto, de consolo, essa pessoa lhe traz palavras ásperas. E nos momentos de agonia e de tristeza em minha alma, eu orei pedindo a morte 6 meses. Deus permitiu que família, igreja, ministério, todo mundo virasse as costas para mim. Fiquei sozinho, e muitas vezes, não porque não tinha condições financeiras, porque quando Deus nos entrega, e aí vem, nós estamos falando de peneira. Meus primeiros 15 dias, quem leu meu primeiro livro sabe disso. Meus primeiros 15 dias o Senhor disse, eu te entreguei na mão de Satanás, para te moer, peneirar, e o que sobrar eu faço um vaso novo para usar. Eu tenho muito ainda que conquistar. Eu tenho muitos lugares ainda para percorrer. Eu tenho muitos lugares para ir ainda, anunciar que Jesus é o que mudou a minha história. Mas vou lhe dizer uma coisa. Faz 2 anos, em 2010, para cá, que hoje eu parei para pensar e dar graças ao meu Deus. Eu sou um milagre. Alguém diz aí que o Ronaldo, que já aposentou, era o fenômeno. Fenômeno sou eu, porque comigo está aquele que detém todo o poder em suas mãos. Você é um fenômeno, porque quando todos apostam na tua derrota, Deus te levanta das cinzas e te faz vencedor. Quando todos acham que você não pode, Ele abre as portas para você passar. Eu costumo sempre dizer, não tem cara de pregador, não tem cara de escritor, e hoje no Brasil para publicar um livro não é fácil, quem entende o assunto sabe disso. Deus me abriu as portas. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu disse, Deus, está aqui, eu preciso de um dinheiro que eu não tenho para publicar, e dizer, eu sou aquele que te dei a unção para escrever, e vou abrir a porta, quer saber? Não saiu um centavo do meu bolso, Deus enviou, porque quando Deus envia, Ele manda a gente pescar lá no meio do rio, e tirar dinheiro da boca de peixe. O meu Deus e ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jeová que eu sirvo não mudou. A tua bênção não passou. A tua vitória está aí. A promessa de Deus na sua vida não tem prazo de validade. Ela permanece valendo. Recebe aí quem tem promessa. Recebe aí, adore ao Senhor. Pastor, eu tenho ouvido umas coisas aqui na minha cabeça que eu não vou
a lugar nenhum. Para de ouvir a sua cabeça, ouve o seu coração. Nele está Deus falando. Dentro do vale o diabo tentou me enlouquecer. Descobri que o campo de batalha do diabo é na mente, mas Deus brada no coração. Se nessa noite você ouvir Deus bradar no seu coração, não espera o culto terminar, pula do seu lugar e toma posse da sua vitória. Terceira peneira. A peneira fina agora é para acabamento. A primeira é para concreto, para fazer massa. A massa da multidão. A segunda é do reboco, para tapar as brechas, os chamados, os eleitos. E agora a peneira do acabamento, fiéis. Fiel como, pastor? Nós estamos vivendo no século 21, que lamentavelmente, não sei se devo lamentar ou dizer, ora vem Senhor Jesus, mas está cumprindo fielmente o que Paulo recomendou a Timóteo, que no finais dos tempos, homens amantes de si mesmos, faria negócio da vossa fé. Estamos vivendo um tempo da apostasia descaradamente, só com apostasia maquiada com dinheiro. Os homens que detêm a palavra de Deus na sua mão e o poder de ministrar ela, estão ministrando por dinheiro. Algumas agendas têm fechado para mim porque quando me perguntam qual o preço da minha agenda, eu digo que não cobro para pregar. Se Deus quiser me pôr rico, põe de outra maneira, não tirando o dinheiro, a gordura das ovelhas. Tem pessoas que batem no peito. Eu tenho vários DVD de pregadores famosos pelo Brasil afora e internacionais, que dizem, eu moro numa casa com, tenho não sei quantos carros na garagem, parece que isso aí é uma honra, para mim é vergonha. Porque da onde saiu que dinheiro? Do povo. Porque o povo acreditou na palavra e aceitou dar uma oferta volumosa aos seus pés. Apostasia. Eu já disse e vou repetir aqui para ficar gravado nesse DVD. Tem pastores que não pregam mais sobre a volta de Jesus porque não é negócio para eles. Se Jesus voltar agora, ele não vai desfrutar do paraíso que está vivendo. Se Jesus voltar agora, não dá tempo de desfrutar do patrimônio tão grandes que conquistaram. Carro, alguns anos de jatinho particular, tudo através do evangelho. Pastor, pera aí, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, sim, salário, mas não fortuna. Estou falando como profeta, quem tem ouvido, ouça. Isso serve para quando você deparar com um mercenário desse aí, você fala, mandei tomar juízo e ler a Bíblia. Você tem que trazer as ofertas para a casa de Deus, os dízimos para a casa de Deus, mas não se permitir ser explorado na sua fé. Deus me deu estratégia, me deu o material, que você vai ser abençoado ao comprar. Não sou contra você abençoar um cantor, abençoar um pregador que tem um material, um DVD de mensagem, porque você vai ser abençoado. Nada mais que isso. Peneira fina. Todo mundo ficou calado agora, né? A primeira coisa para passar por essa peneira é ser fiel à palavra de Deus e à sã doutrina. Eu não estou falando de uso e costume, isso não vou entrar nessa questão. Eu estou falando de sã doutrina. Aqui está aqui, dentro da genuína palavra de Deus. Hoje em dia ninguém quer pregar a palavra de Deus porque ela não dá ibope. Hoje em dia ninguém quer andar conforme a palavra de Deus porque você vai ser quadrado igual a Bíblia. Mas a peneira é fina. Você pode ficar para servir apenas de concreto. Pode servir apenas para tampar a brecha como o reboco. Mas para entrar no céu você vai ter que passar pela peneira fina da sã doutrina de Deus. Isaías capítulo 1 diz, se você não falar conforme e não andar conforme esse livro, você nunca verá a salvação, nunca verá a alva. Se você quer chegar no céu, querido, então começa a enquadrar. Eu chamo isso aqui de, agora não é bússola, porque está moderno, agora é GPS. Você quer chegar no céu?
GPS. Você quer ver como é que você está alinhado? O espelho está aqui. Porque lá na festa do céu não entra desalinhado não. Só alinhado aqui, ó. Só você tem que estar com o terno direitinho. Ei, se alinha aqui dentro. Porque não, você não precisa de placa de igreja, nem de pastor para ensinar o caminho do céu. Está aqui o caminho do céu. É só digitar aqui para que endereço você quer ir que você vai. Ah, pastor, eu não quero ir para o céu, não, está muito apertadinho. As minhas coisas não dá para passar. Então vai para o caminho largo. Aqui também tem um caminho que aponta o lago. Te ensina até ir para o inferno se você quiser. Agora aqui, meu irmão, se você quer passar na peneira fina de Deus, ande conforme a palavra de Deus e seja fiel a ela. Você quer ter vitória, quer que a sua história comece a mudar, quer que o diabo saia correndo de dentro da tua vida, do teu relacionamento, da tua família, das drogas do teu filho, quer que Deus liberte a tua casa, então anda na palavra de Deus, ande na palavra de Deus, porque o justo não fica mendigando bênção, não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está ficando estreito, mas é isso mesmo. Se você quer ver o Deus, então deixa Deus te guiar. Segundo, ser fiel. Terceira peneira, a peneira fina, significa que nos momentos de tribulação e aflição, e ainda que você ande pelo vale da sombra e morte, você não vai cometer os mesmos erros que os israelitas cometeram lá no deserto. A murmuração. Um dos piores pecados, eu posso dizer que talvez o maior, ou a base de todos, é a ingratidão ou a murmuração. Quando Deus está nos abençoando, a gente dá um sorrisão de um canto a outro, diz aleluia, glória a Deus. Mas quando a prova está aí, a gente fala, vou parar de ir na igreja, porque minha vida está estreita, não sei mais o que, o capeta pegou para me atacar. Ei, ficarão de fora os covardes. Deus não vai levar crente, Deus vai levar servo, obediente e fiel. Deus não vai levar uma igreja porque ela é bonitinha. Deus vai levar quem está lavado no sangue do Cordeiro e obedece a palavra do Senhor como ela é. Deus não vai levar alguém que apenas pensa que é. Deus vai levar alguém que tem crédito com Deus, e o crédito com Deus se adquire na fidelidade a Ele. Deus não quer saber se você está chorando ou gemendo. Deus quer saber se você está adorando ou murmurando. Porque para Deus Ele não precisa de tempo. O que você acha que vai demorar 1 ano para fazer, Deus pode fazer num segundo. A matéria-prima para o milagre teu é a fé e a sua fidelidade. Às vezes somos infiéis lá fora, mas quando chegamos dentro da igreja, queremos que Deus faça a diferença em nossa história. Ei, a partir de hoje, amanhã, segunda-feira, põe no teu coração uma coisa: Senhor, vou ser fiel. Porque não tem ninguém aqui nesse lugar que Deus de alguma maneira não tem falado ao seu coração, dizendo, precisa dar um pouco mais para mim, precisa dar um pouco mais para mim, precisa dar um pouco mais para mim. Pague o preço que Deus está te cobrando, porque Ele vai te dar vitória que você não vai conseguir carregar. Tantas vão ser a bênção, medida, sacudida, transbordante, recalcada, vai ser acontecida na tua história e na tua vida. Deus é Deus e não é homem para que se minta. Fiel, como eu disse, chamado, e agora fidelidade ao ministério do qual você foi chamado e ungido para ele. Lamentavelmente, tem muitas pessoas, de levita a pregador, de diácono, de porteiro, a ministro da palavra, ao dirigente de coração, a dirigente de jovens, de crianças, que coloca as suas coisas em primeiro lugar, as de Deus em segundo, terceiro ou último. Eu não fui comprado pelo sangue de Jesus para viver para mim. Quem pagou o preço me diz que eu sou dele. Quando eu dei a minha vida para o Senhor, eu não fiz reservas, entreguei as picuinhas.
Eu entreguei os meus pecados, os meus fardos, para receber um fardo leve. A troca é assim: entregue tudo que está pesando você para Ele, que Ele vai te dar o Espírito Santo e vai te dar graça, paz, alegria, vai te dar amor, vai te dar fé. Você vai parar de chorar e vai cantar, mesmo que te jogue numa fornalha de fogo, você vai cantar e dizer: Ele é, e operando Ele ninguém pode. Fiel. Tem encontrado pelo meio do caminho, nesses 27 anos que prego o Evangelho, tantas pessoas que dizem assim: pastor, eu era, agora não sou. Eu pregava, profetizava, eu cantava, mas aconteceu um vento lá, fiquei chateado com o pastor, com uma irmã lá da igreja, com não sei mais o que, um problema pessoal, larguei. Quantos você vê pelo caminho? A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, você não conhece minha história, senão você ia chorar comigo. Ei, digo fraco, sou forte. Jesus não chamou ninguém para viver só cantando. Outro dia uma irmã disse assim: pastor, eu creio de todo o meu coração que vai ser um tempo de paz. Ela viu alguns trabalhos meus na internet e disse: pastor, Deus tem te abençoado, agora é o tempo de você descansar. E eu digo: ei, irmão, não é isso não, quem dera fosse. Isso vai contra o que eu creio, o que eu tenho, o que eu acredito na Bíblia. Deus pode te dar um tempinho para você ir ali fazer um lanche, um descanso de um final de semana. Mas a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Mas algo diferente disso é mentira. Pastor, então eu vou correr dessa igreja. É assim? É. Infelizmente é. Você está sendo treinado para ir adorar a Deus, descansar lá no céu. Descansa é lá. Nesta noite você põe no seu coração: você foi chamado para sofrer, pegar o vitupério, a humilhação de Cristo, a cruz de Cristo, a rejeição de Cristo. Alguém disse assim: pastor, ei, falaram que o meu Cristo era demônio, tinha demônio, expulsava diabo pelo dedo de Beelzebu. Irmão, não fica esperando que alguém bata nas suas costas e dizer: tu é a mulher de Deus, tu é um homem de Deus. Vão te perseguir, vão mentir contra você, vão te caluniar, vão te afrontar, vão dizer onde está teu Deus. Você vai ter que ter fé, e a sua fé precisa subsistir, não as circunstâncias. Não importa o que diz a minha esquerda, não importa o que diz a minha direita, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor está com você, e operando o Senhor ninguém pode impedir. Você é mais do que vencedor, e em você está aquele que já venceu a morte e o inferno. Essas coisas que estão dizendo para você aí na sua cabeça, isso é o capeta, é o diabo. Não acredita. Quantas pessoas que estão aqui nesta noite, que dizem: pastor, desde que nasci eu não consigo ser feliz. Eu estava falando agora com uma irmã ali fora, antes de começar o culto, e eu tenho ministrado isso, aliás, meu último DVD eu falei sobre isso, vou falar aqui de novo. O diabo ficou esperto, ele é esperto. Bobo é quem acha que o diabo não é inteligente. Ele é o maior psicólogo. Ele nos interpreta. Acordamos mal, dormimos mal, ele olha para a fisionomia e diz: não está bem, vou pegar esse camarada ou essa camarada. O diabo não está preocupado com... A igreja ficou inteligente porque a igreja agora conhece a palavra de Deus como nunca. O diabo agora, pastores e obreiros, não está mais preocupado com o pecado na igreja. Porque a igreja sabe que o poder do sangue de Jesus, se você cair, não peques, disse o apóstolo João, mas se pecar, tem um advogado perante o Pai, o justo. A igreja comete um vacilo, o irmão, a irmã comete um vacilo, ela chora, geme, pede a Deus misericórdia, perdão, o Senhor restaura e coloca de novo na comunhão. O diabo está perdendo tempo e diz: eu estou jogando, estou correndo atrás do vento, vou pegar uma coisa que dá frutos, e o diabo está fazendo e está
conseguindo, em muitos casos, êxito, até que ele é descoberto, e nessa noite eu vou denunciá-lo, em nome de Jesus. O diabo tem usado a arma para destruir a igreja e o mundo, mas nós estamos falando de igreja. O mal desse século 21 é a área emocional, porque o diabo sabe que, de um adolescente a um ancião, se ele não estiver bem com seus próprios sentimentos, nos seus relacionamentos, ele não tem vida. O obreiro não tem vida, a mulher de Deus não tem vida, o levita não tem vida, o pregador não tem vida, ele não consegue ser feliz, e se produzir, vai produzir no máximo 30%, não vai dar 100% da sua capacidade. Aí o diabo pega, detona com a sua vida emocional, destrói seus relacionamentos, ataca a sua família com problemas, e aí você fica deficiente, fica frágil, como um anêmico, sem força para ficar de pé. Eu vou dizer uma coisa em nome de Jesus: não permita que a sua vida emocional roube a unção de Deus, roube a graça de Deus, roube o Espírito de Deus. Não deixe o seu coração ser depósito de coisas da terra. Deixa Deus encher seu coração nesta noite. Diga a Deus: Deus, o meu corpo é templo do Espírito, e eu dedico o meu coração como altar do Senhor, para que tu venhas vir sobre mim e derrama sobre mim da tua graça. Quantas pessoas que têm unção, têm graça, mas vêm pelos cantos chorando. Escrevi isso no meu segundo livro, Vencendo os Traumas Emocionais e Feridas do Passado. Quantas pessoas, eu mesmo, antes de ser tratado por Deus e passei pelo vale, muitas vezes ministrava mensagem como essa, e para minha casa, passava o resto da noite chorando. Tem pastor que tem assim, falando isso para quê? Ei, eu sou como vós. É por isso que há uma diferença. Eu deixei de ser servo, eu deixei de ser crente, hoje eu sou servo. Eu não sou melhor do que ninguém, só porque eu estou de paletó e gravata e estou tendo essa oportunidade de pregar. Sou igual como qualquer um de vós, porque lá no céu não é como aqui na terra. Lá no céu não tem influência, não. Eu não vou chegar assim: por favor, eu sou o pastor Barbosa, dá licença que eu vou entrar na fila, deixa eu cortar a fila. Não existe isso, não. Tem uns aí que acham que é bam, faz um cursinho de teologia e acha que pode falar por Deus. Tem uma coisa que eu adoeço no meio de alguns pregadores assim: sou profeta. Quem te constituiu profeta? Porque você ministra a palavra? Você aprendeu num curso de homilética, num seminário? Profeta é aquele que fala assim, diz o Senhor, e cumpre. Não é aquele que tem uma boa retórica, não, porque Adolf Hitler foi o maior orador do mundo, já conheceu, e era um filho do diabo. Tem muitas pessoas que têm o poder da persuasão, usa o argumento da retórica para convencer. É por isso que muitos aí estão fazendo, dando o que não tem, dando carro, chave de carro, não sei mais o que, para alguns. Tem uns 171 no meio do povo de Deus aí. Ei, deixa de ser pequeno, vamos pensar grande. Maior é o que está dentro de você do que o que está fora. O que está dentro de você é o Espírito de vida, o Espírito de Deus. Ele está dizendo para você: para de ficar correndo atrás da bênção. Se você andar com o abençoador, é a bênção que vai pedir: por favor, deixa eu te abençoar. Eu não preocupo nem com a minha dívidas, porque eu ando na presença do Senhor e Ele dá um jeito e paga para mim. Eu não peço a Deus para pagar, mas a misericórdia dEle, o manto da sua graça faz acontecer o milagre quando eu menos espero. Porque se eu trabalho para Deus, eu vou receber pagamento em bênção, em vitória. Quem anda com Deus não tem falta alguma. O Senhor é meu pastor. Jesus disse em João 10: vida e vida sem falta alguma, vida abundante, 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 abundante. Você tem vida abundante? Levanta a mão para adorar e diga: eu tenho. Fracassado é o diabo, pobre é o capeta, eu sou vencedor. Aleluia. As 3 peneiras de Deus: ser fiel até a morte. É para poucos. Te desafio a ler capítulo 11 de Hebreus, para você entender o que é ser fiel. Fazer a vontade de Deus, queridos, pode até matar.
Outro dia uma irmã falou: pastor, eu não entendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu digo: querida, não preocupa não, nada escapa do controle absoluto de Deus. O meu Deus, até quando Ele mata, Ele está acertando. Mas eu não entendo. Não questiona Deus se você não quiser apanhar dele. A vontade de Deus é assim: seja feita a tua, jamais a minha. Pastor, Deus é ditador? Não, Deus é exclusivista. Deus é ditador? Não, Deus é exclusivista. O diabo aceita você ir lá fora, passar uma noitada no motel e vir para a igreja, até cantar aqui abençoado. O diabo aceita você ir lá para o terreiro de macumba na sexta e no domingo está na igreja. O diabo aceita você usar drogas, fumar, beber, fazer pecado e tudo com de jeito e está aqui na igreja. O diabo aceita. O meu Deus não. O meu Deus é santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Kodesh Yahvé Sabaoth. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu creio. Ele não aceita dividir você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme da gente. É por isso que ele às vezes dá umas bradadas assim, dói. Mas é porque ele te ama. Vou te dar um conselho inteligente. Para de reclamar e diz: Senhor, se tu quiser me peneirar na peneira fina, pode fazer isso, eu estou aqui. Curva a sua cabeça, 30 segundos para você fazer oração e apresentação pessoal a Deus. Fala com Deus. Trinta segundos, fecha os seus olhos, põe a mão no coração e diga: Senhor, eis-me aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não chega para Deus como um dia eu cheguei, fazendo uma apresentação pessoal. Deus, eu sou teu servo, eu oro, eu sou aqui, papapá. Não apresenta seu currículo não, porque isso não vale nada para Deus. Prostra diante dele, humilha diante dele, e ao seu tempo ele vai te exaltar, e pode ser hoje. Deus, em nome de Jesus Cristo, como teu profeta, teu servo, nós levantamos a mão para ministrar a libertação. Meu Deus, eu não sei qual é o problema, se é emocional, se é financeiro, se é espiritual, mas essas pessoas, Senhor, que estão aqui é porque crê. Essas que estão com as mãos levantadas, eu vou profetizar sobre elas agora, Senhor. Coloca a chave da diferença na vida dela, a chave da vitória, meu Deus, a partir de hoje, Senhor, esta semana que se inicia, meu Deus, as coisas vão começar a acontecer, os milagres vão começar a acontecer na vida emocional, na vida financeira, na vida espiritual. Eu repreendo agora, meu Pai, esse homem que está sentindo fraco, sem força, o problema conjugal, o problema sentimental, o problema espiritual, meu Deus, meu Deus, os sonhos que já se perderam, levanta, ressuscita, meu Deus, o problema do namoro, o problema no casamento, o problema no noivado, o problema, Senhor, da solidão, eu repreendo esse capeta da solidão, o capeta da carência, eu repreendo agora em nome de Jesus, meu Deus, essa perseguição lá no emprego, essa calúnia, esse demônio, o diabo tem colocado mensageiro para tentar puxar o tapete desta mulher, desse homem, eu repreendo todo espírito de Pombagira, de Maria Padilha, toda quimbanda, toda magia negra, todo feitiço, eu repreendo agora e profetizo que nesse povo aqui, contra esse povo não há quebrantamento, não há encantamento, porque sobre o povo de Deus não pode haver maldição. Esse povo está debaixo da bênção do Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor dos exércitos que peleja por essa igreja. Eu quero que vocês que têm fé levantem as duas mãos para o céu agora, as duas mãos para adorar. Eu quero que você comece a dizer assim: Senhor, essa noite, a partir de hoje, antes que o ano termine, eu vou ver o meu milagre acontecer. Eu não aceito mais o diabo entrar, trazer tristeza para minha alma. Bem alto quem pode receber, levanta a mão e eu profetizo. Recebe aí na palma da tua mão ao milagre. Deus está me dizendo que vai colocar a chave de vitória, então recebe aí na palma da mão a vitória de Deus, a vitória de Deus. Começa a ver aquele homem transformado, aquele marido curado pela alma, curado do sentimento, o casal que está, meu Pai, quantas tristezas por causa de relacionamento. Eu repreendo agora, eu profetizo a cura, a restauração, a bênção, o problema financeiro. Deus abre porta nesta noite para a tua glória,
Quem pode mais um instante? Só os que podem mesmo. Levanta ainda mais alto que você puder a mão. E eu quero que você adore a Deus agora. Eu quero que você adore a Deus. Eu quero que você adore a Deus. Já que você não sabe adorar, então vai adorar assim, dizendo: digno é o Senhor. Digno é o Senhor de honra e glória. Digno é o Senhor de toda adoração. Diga para Deus. Diga uma frase de amor para Jesus nessa noite.